Olá, meu nome é Carol. Hoje eu e a Miriam vamos falar um pouquinho sobre os actinídeos. Os actinídeos são um grupo de 15 elementos, com números atômicos do 89 ao 103, que estão localizados no sétimo período da tabela periódica. Junto aos lantanídeos, eles formam os metais de transição interna e também são chamados de metais do bloco F, devido ao índice do preenchimento dos orbitais F nesses elementos. O grupo é nomeado em referência ao actínio, que é o primeiro elemento da sequência, seguido pelo tório, protactínio, urânio, netúnio, plutônio, americium, cúrio, berquélio, califórnio, einstênio, férmio, mendelévio, nobélio e laurêncio. Com exceção dos 4 primeiros elementos que ocorrem na natureza em minerais de urânio, os demais actinídeos são instáveis e feitos sinteticamente por transmutações atômicas. Sendo assim, há a subdivisão do grupo em naturais e transurânicos, que, como sugere o nome, estes últimos são os elementos que vêm após o urânio. Outro ponto importante é que todos os actinídeos são radioativos. Alguns dos elementos apresentam cores diferentes dependendo dos seus estados de oxidação, como o urânio e o plutônio, mas todos eles apresentam necessariamente o estado de oxidação mais 3. Além disso, devido aos seus grandes raios atômicos e iônicos, eles apresentam um número de coordenação elevado. A descoberta desses elementos se deve principalmente a 2 cientistas americanos, Glenn Seaborg e Albert Gilson. Além de serem elementos altamente radioativos, eles necessitam de um certo grau de tecnologia aplicada no processo de sintetização e possuem tempos de meia-vida muito curtos. Então, até hoje, sabe-se muito pouco sobre suas características. O actínio, como já foi dito, é o elemento que dá nome ao grupo. Ele foi descoberto no mineral de urânio em 1899 e apresenta uma meia-vida de aproximadamente 21,8 anos. Ele é emissor de radiação beta e decai em elementos que emitem a radiação alfa. Devido a essa propriedade, há pesquisas que estudam a aplicação desse elemento no tratamento do câncer e ele também é utilizado na síntese de bismuto, que está comumente presente nas medicações utilizadas para o alívio de azia, gastrite, diarreia e outros desconfortos gastrointestinais. Para meio de esclarecimento, já que estamos falando sobre elementos radioativos, os tipos de emissão são caracterizados desta forma. A radiação alfa nada mais é do que a emissão de 2 prótons e 2 nêutrons, muito similar a um átomo de hélio, só que sem seus elétrons. A radiação beta consiste na emissão de um elétron, e a radiação gama é a emissão de um fóton com energia muito elevada. Dentre as 3, ela é a mais perigosa devido ao grau altíssimo de penetração. O tório foi descoberto em 1828 e apresenta uma meia-vida de 14,1 milhões de anos. Ele e o urânio são os elementos com meia-vida longa o suficiente para que quantidades significativas de seus isótopos tenham persistido desde suas formações lá na supernova da estrela que precedeu a formação do Sol. Ele é um elemento pirofórico, ou seja, entra em combustão espontaneamente no ar. Comparado aos outros elementos do grupo, ele é fracamente radioativo e é obtido a partir da monazita, ou da torita. Ele já foi detectado na Lua e em Marte. Ele é utilizado em reatores nucleares para a produção de energia e antigamente era utilizado em mantas de iluminação nos lampiões, devido à luz branca emitida ao ser aquecido. E, junto ao tungstênio, também é utilizado em eletrodos de soldagem. O protactínio foi descoberto entre 1913 e 1918, como produto das fissões de urânio, plutônio e tório. Seu isótopo mais estável possui uma meia-vida de 32.800 anos. Ele também é emissor da radiação alfa e, dependendo do isótopo, também emite radiação beta. É um metal muito escasso e tóxico, então não há atualmente aplicações fora da pesquisa científica. E assim como qualquer outro radioisótopo, ele pode causar câncer e mutações no DNA das células. O urânio é o último elemento químico natural da tabela periódica.
Foi descoberto em 1789 e foi o primeiro elemento onde se descobriu a propriedade de radioatividade. Seu isótopo mais comum, o urânio-238, apresenta uma vida de 4,5 bilhões de anos. Seus vestígios estão presentes em quase todas as rochas sedimentares da crosta terrestre, mas seu minério mais comum é o uraninita, e ele é o átomo com o núcleo mais pesado que existe naturalmente na Terra. Contém 92 prótons e 135 a 148 nêutrons. O principal uso do urânio é como combustível nuclear, tanto em reatores empregados em pesquisa científica, quanto nos utilizados para a geração de energia elétrica. Além disso, também é aplicado na construção de armas nucleares com o mecanismo de fissão nuclear. O processo de fissão nuclear ocorre com o bombardeamento de um núcleo atômico por um nêutron em alta velocidade, o que induz a ruptura deste núcleo, liberando energia e outros nêutrons em alta velocidade, sustentando assim uma reação em cadeia. Como essa forma de produção de energia não emite gases, é considerada mais eficiente e limpa, apesar do alto custo em investimentos com tecnologia. A reação de fissão nuclear deu origem ao projeto Manhattan, criado com o objetivo de construir armas nucleares. A Little Boy foi a bomba lançada sobre Hiroshima no final da Segunda Guerra Mundial. Ela funcionava exatamente com o processo de fissão nuclear e continha urânio enriquecido o suficiente para que a energia liberada no momento da explosão fosse equivalente a milhões de toneladas de dinamite. Olá, me chamo Miriam e estarei falando sobre alguns elementos. O Netúnio possui uma meia-vida de 2,14 milhões de anos. Foi descoberto em 1940. Ele é muito utilizado em detector de nêutrons e também pode formar compostos com oxigênio. Além disso, ele pode ser obtido em reatores nucleares de urânio. Também é usado como matéria-prima para a produção de plutônio. Já o plutônio possui uma meia-vida de 81 milhões de anos. Ele é utilizado em geradores termoelétricos de naves espaciais. O plutônio foi utilizado em uma nave que foi enviada a Plutão. O Fat Man foi uma bomba atômica lançada sobre Nagasaki. Na imagem a gente pode ver como foi a sua estrutura, como que ela ficou dentro da nave. Na verdade, a imagem ilustra como é por dentro a bomba de implosão de plutônio que foi lançada sobre Nagasaki. O ameriço tem uma meia-vida de 7.380 anos. O ameriço presente hoje na natureza é proveniente de guerras passadas. Ele não ocorre na natureza. Ele é muito utilizado na produção de nêutrons para sondas analíticas. Isso se deve ao poder da penetração da radiação emitida. Já o cúrio possui uma meia-vida de 16 milhões de anos. Ele foi sintetizado pela primeira vez em 1944, a partir do bombardeamento do átomo de plutônio com as partículas alfa. Hoje é utilizado como gerador de energias em marca-passos coronários e também é utilizado em algumas missões espaciais. O Berkeley possui uma meia-vida de 1.380 anos. Ele é o elemento mais raro do grupo. Ele é utilizado como alvo na preparação sintética de elementos químicos mais massivos, como as prótons. O Califórnio possui uma meia-vida de 900 anos. Ele foi sintetizado em 1950 com o bombardeamento de microgramas de cúrio com íons de hélio. Ele é muito útil como fonte de nêutrons em reatores nucleares e 1 miligrama emite espontaneamente 150 milhões de nêutrons por minuto. O estênio possui uma meia-vida de 460 dias. Foi nomeado por Albert Einstein e foi descoberto nos escombros da primeira explosão termonuclear em o Polo do Pacífico em 1952. Na verdade, ele foi nomeado em homenagem a Albert Einstein e não nomeado por Albert Einstein. O férmio possui uma meia-vida de 100 dias. Foi encontrado entre os resíduos de explosão teste da primeira bomba de hidrogênio em 1952.
Ele foi originado a partir do urânio com 17 nêutrons e uma intensa temperatura e pressão, que por sua vez ocorreu durante a explosão. Ele não tem utilizações fora da pesquisa. O Mendeleev possui apenas 55 dias de meia-vida. Foi produzido em 1955 por bombardeamento de Einstein com íons de hélio. Ele não participa do metabolismo dos organismos vivos. O Nobel possui uma meia-vida de apenas 1 hora. Sua produção foi realizada em 1958 por bombardeamento do elemento puro com núcleos de carbono e um acelerador linear de íons pesados. O elemento é homenagem ao químico sueco chamado Alfred Nobel. O Lorentz possui uma meia-vida de 3 minutos. Sua descoberta foi no ano de 1961, no qual ele foi sintetizado a partir do califórnio com íons de boro. Se decompõe em outros elementos muito rapidamente, com isso presume-se que não há efeito sobre a saúde. Com isso, nós concluímos nossa apresentação e obrigado por assistir.